Seja bem-vindos ao Luta News. Antes de tudo, já deixa seu like e se inscreva no canal. Hoje, iremos falar sobre Ilia Topuria, manda a real e aponta Diego Lopes como rival ideal no UFC. Jairzinho Rozenstruik quebra o silêncio e fala pela primeira vez após demissão do UFC. Sean Strickland rebate rumores sobre possível infecção antes do UFC 312. Jon Jones ignora Tom Aspinall e surpreende com o anúncio. E para finalizar, Tom Aspinall revela motivo surpreendente para não enfrentar Francis Ngannou. Então chega de enrolar e vamos nessa. Ilia Topuria manda a real e aponta Diego Lopes como rival ideal no UFC. Ilia Topuria abriu o jogo e surpreendeu ao revelar quem ele realmente quer enfrentar na sua próxima defesa de cinturão no UFC. Enquanto muitos esperavam que o nome da vez fosse Movsar Evloev, o campeão peso-pena tem outra ideia em mente. Diego Lopes, o brasileiro, que vem conquistando fãs com performances eletrizantes, parece ser o adversário ideal na visão do georgiano. E o motivo? Topuria quer um desafiante que traga emoção para o octógono, alguém que faça o público vibrar do início ao fim. E segundo ele, esse alguém não é Evloev, mas sim Diego Lopes. Diego tem esse perfil, ele é agressivo e traz dinamismo para o octógono. Ele faz o que o público quer ver, luta pra valer, não pra simplesmente sobreviver. E é isso que eu quero pra minha próxima luta. Não quero um adversário que apenas controle o ritmo, quero alguém que me desafie de verdade, afirmou Topuria. Mas se engana quem pensa que ele deixou o Evloev de lado sem justificativa. Pelo contrário, o campeão não poupou palavras ao explicar por que não vê sentido em enfrentá-lo agora. Eu luto para entreter os fãs, não quero alguém que apenas busque a vitória de qualquer jeito. Preciso de alguém que agite a luta, que seja explosivo, que tenha algo de relevante para mostrar. Movsar tem vitórias, mas são decisões, e ele não finaliza ninguém. Eu o nocauteio no primeiro round. Para mim, o que importa é uma luta que agite a galera, que tenha algo de impactante e disparou. Agora fica a dúvida, será que o UFC vai atender ao pedido do campeão e colocar Diego Lopes nessa disputa? Ou Evloev ainda tem uma chance de ser o próximo desafiante? Seja qual for a escolha, uma coisa é certa, Ilia Topuria não quer saber de lutas morna, ele quer guerra. Agora mudando de campeão para demissão, vamos ver o que o peso pesado surinamês disse após ser retirado do elenco do UFC. Jairzinho Rozenstruik quebra o silêncio e fala pela primeira vez após demissão do UFC. Depois de sua derrota no UFC Arábia Saudita, Jairzinho Rozenstruik finalmente se pronunciou. O ex-top 10 dos pesos pesados foi às redes sociais para falar sobre o evento, revisitar sua trajetória no UFC e garantir que sua história no MMA ainda está longe de acabar. Alguns dias depois de ser superado por Sergei Pavlovich, Rozenstruik recebeu a notícia que pegou muitos fãs de surpresa. Seu contrato com o Ultimate foi encerrado. Aos 36 anos, o surinamês, cujo nome é uma homenagem ao lendário atacante Jairzinho, o furacão da Copa de 70, encerra sua passagem pelo UFC com um cartel de 15 lutas, sendo 9 vitórias e 6 derrotas. No octógono, ele protagonizou grandes momentos, incluindo nocautes sobre ex-campeões como Andrei Arlovski e Júnior Cigano. Mas, após uma derrota apagada para Pavlovich, o UFC optou por seguir em outra direção. Rozenstruik, no entanto, fez questão de explicar o que aconteceu naquela noite e o que levou a sua performance abaixo do esperado. Vim pra Riad para vencer e causar a virada. Depois de uma Fight Week forte, fiquei tonto no sábado devido aos vapores. Então, apenas 70 segundos depois do início da luta, machuquei meu pé esquerdo. No momento em que meu chute de troca acertou seu cotovelo, senti isso instantaneamente e soube que a luta seria diferente do planejado, revelou o lutador. Apesar do fim de sua trajetória no UFC, ele não guarda ressentimentos e mostrou gratidão pelo que viveu dentro da organização. No final de 2018, assinei meu primeiro contrato com o UFC, embarcando em uma jornada incrível. Fiquei honrado em competir no maior palco e quero expressar minha mais profunda gratidão à equipe do UFC por seu profissionalismo e apoio ao longo dos anos. Obrigado. Mas se engana quem pensa que essa foi a última vez que vimos Rozenstruik em ação. O peso pesado deixou um recado claro para os fãs e para os promotores de eventos ao redor do mundo. Ele ainda não terminou sua missão. De novato do ano a veterano do MMA, esta tem sido uma aventura inesquecível. Enquanto este capítulo se encerra, minha história está longe de terminar. Vou continuar lutando, encarando novos desafios e resolvendo negócios inacabados no octógono. Estou pronto para o que vier a seguir, garantiu. Agora fica a pergunta, qual será o próximo destino de Jairzinho Rozenstruik? A nova liga de MMA, a GFL ou até mesmo uma super luta no boxe? O futuro do ex-UFC ainda é incerto, mas uma coisa é certa, ele não pretende pendurar as luvas tão cedo, e agora vamos falar dele, o cara que vem dando discursos de pesos nesses últimos dias. Sean Strickland quebra o silêncio e rebate rumores sobre possível infecção antes do UFC 312. Sean Strickland fez questão de garantir. Ele está 100% saudável para entrar no octógono no UFC 312. O lutador precisou se pronunciar depois que surgiram especulações sobre uma possível infecção por estafilococcus. Tudo começou quando, durante a sessão de fotos pré-luta, alguns fãs e até seu próprio adversário, Dricus du Plessis, notaram algo estranho em seu braço esquerdo.
O campeão sul-africano não perdeu tempo e jogou lenha na fogueira com uma provocação nos stories do Instagram, mas se alguém achou que Strickland ficaria calado diante disso, se enganou. Conhecido pelo seu jeito polêmico e direto, o americano tratou de responder na coletiva de imprensa do UFC 312, e como sempre, sem papas na língua. Escutem, filhos da puta, eu sou imune a estafilococos. Vocês veem esse bigode de merda, eu dou estafilococos, eu não pego estafilococos, acalmem-se porra, disparou Strickland, arrancando risadas da plateia. Ele ainda reforçou que nada vai impedi-lo de estar pronto para a luta principal deste sábado, na Kudos Bank Arena, em Sydney, e deixou um recado direto para Du Plessis: eu não fico doente, eu não me machuco, eu não pego estafilococos, então relaxe. Eu vou estar lá no domingo e vou sair duro e forte, o mais duro e forte que você já viu. Até a morte, holandês. O clima entre Strickland e Du Plessis já está pegando fogo. Vale lembrar que essa será uma revanche do duelo que aconteceu em janeiro do ano passado, no UFC 297, quando Du Plessis venceu por decisão dividida e conquistou o cinturão. Agora, Strickland quer vingança e promete que dessa vez a história será diferente. A rivalidade está no auge. Mas será que Strickland conseguirá recuperar o título? Ou Du Plessis vai manter o cinturão e calar o americano mais uma vez? No sábado teremos a resposta. Agora, após 24 horas, vamos ver o anúncio que Jones ficou de fazer. Bora lá! Jon Jones quebra o silêncio, ignora Tom Aspinall e surpreende com o anúncio. Jon Jones mexeu com a curiosidade dos fãs ao prometer um grande anúncio nas redes sociais. Usando a hashtag ainda campeão, o dono do cinturão dos pesos pesados do UFC deixou todos em alerta, gerando uma enxurrada de especulações. Muitos acreditavam que finalmente veríamos um anúncio sobre um possível duelo contra Tom Aspinall, mas a verdade acabou sendo bem diferente e surpreendente. Bones revelou do que realmente se tratava sua declaração misteriosa. E não era sobre o octógono, mas sim sobre algo que, segundo ele, é uma batalha ainda mais importante: a luta pela transparência no sistema de saúde dos Estados Unidos. Enquanto isso pode não ser uma luta tradicional para mim, é óbvio que muitos americanos estão sendo prejudicados e forçados a entrar em dívidas médicas ou até mesmo à falência devido a um sistema de saúde tão ganancioso, declarou Jones em um post impactante. O campeão usou sua voz para denunciar um problema que atinge milhões de pessoas: a falta de clareza nos preços dos serviços médicos. Segundo ele, essa opacidade impede que as pessoas façam escolhas informadas sobre seus tratamentos. Jones também citou casos de amigos, familiares e vizinhos que evitam buscar atendimento médico por medo dos custos exorbitantes e das contas inesperadas. O que eles chamam de estimativas são uma mentira. A ganância corporativa está quebrando pessoas e famílias em todo o país, disparou Bones, adotando um tom combativo. Mas o que realmente pegou todos de surpresa foi o apoio público de Jon Jones à iniciativa Power to the Patients, que traduzido é Poder para os Pacientes, um movimento que luta pela transparência nos preços hospitalares nos Estados Unidos. A campanha ganhou ainda mais força após uma nova legislação federal exigir que todos os hospitais publiquem os preços reais de seus serviços online, permitindo que os cidadãos saibam quanto terão que pagar antes mesmo de serem atendidos. Dessa vez, Jon Jones não está se preparando para mais um desafio dentro do octógono, mas sim para uma batalha fora dele. E agora fica a dúvida: será que essa nova postura do campeão pode impactar seus planos no UFC? E o tão esperado duelo contra Tom Aspinall ainda pode acontecer? Uma coisa é certa, Bones nunca para de surpreender. Agora, já que citamos Aspinall, vamos falar dele. Tom Aspinall revela motivo surpreendente para não enfrentar Francis Ngannou. Tom Aspinall está cada vez mais consolidado como um dos pesos pesados mais temidos do UFC. O campeão interino da categoria vem empilhando nocautes brutais e deixando qualquer um que pisa no octógono com ele em apuros. Com performances avassaladoras, muitos fãs acreditam que ele já está assustando até mesmo Jon Jones, que segue no topo, mas é frequentemente criticado por adiar um possível confronto com o britânico. No entanto, um nome sempre surge quando se fala nos maiores pesos pesados da atualidade: Francis Ngannou. O ex-campeão do UFC e atual dono do cinturão da PFL nunca foge de um desafio, e um possível duelo contra Aspinall seria um verdadeiro espetáculo. Mas, para quem sonha com essa super luta, Aspinall já deixou claro: ele só enfrentaria Ngannou se o combate realmente valesse um cinturão. O motivo? Estratégia. Além de sua força impressionante, Aspinall também é conhecido por seu alto QI de luta e preparação inteligente. Em um vídeo publicado em seu canal no YouTube, ele explicou que não tem interesse em revelar seus segredos antes da hora. Não, eu não lutaria com nenhum dos caras tops com quem eu potencialmente vou lutar. Eu não lutaria com eles porque eu não quero mostrar a eles o segredo, disse o inglês. Ou seja, enquanto Ngannou segue na PFL e Aspinall no UFC, esse confronto épico parece estar fora dos planos. Porém, isso já era certo, ainda mais que Dana White nunca topou fazer eventos entre o UFC contra outras organizações. Mas isso não significa que o britânico não tenha desafios gigantes pela frente. Seu maior objetivo segue sendo um duelo contra Jon Jones.
Dana White, presidente do UFC, já confirmou no fim do ano passado que essa batalha de gigantes deve acontecer em 2025, em uma unificação do título dos pesos pesados. O próprio Dana fez questão de elogiar Aspinall por estar tentando de todas as formas tornar essa luta uma realidade. Agora, a grande pergunta é, será que Jon Jones finalmente vai topar encarar Tom Aspinall? E quanto a Francis Ngannou, será que um dia veremos esse duelo dos pesados acontecer? O tempo vai dizer, mas uma coisa é certa, os fãs querem ver sangue no octógono. Obrigado por assistirem, deixem o like e se inscrevam no canal.